Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? Hoje a nossa aula é de revisão para a prova 2. Então vamos lá. Nós estamos estudando algumas figuras de linguagem, tá? Então eu tenho que entender que na língua portuguesa eu posso trabalhar a palavra em dois sentidos, no sentido denotativo e no sentido conotativo, tá? O sentido denotativo também é chamado de sentido real, literal da palavra. E o sentido conotativo é o sentido figurado. Então vamos lá. Denotação: palavra com significação restrita, palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado, linguagem comum. Já a conotação, o sentido figurado, a palavra ganha, sai desse sentido usual, comum, e ganha uma nova significação, o que nós chamamos de significação ampla, tá bom? Palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Eu tenho um novo sentido, novos sentidos atribuídos a uma palavra, tá? Palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva, tá bom? Então, dessa forma, vamos pensar aqui no coração. Se eu for lá no dicionário pesquisar, claro que eu tenho várias acepções, vários significados, né, para essa palavra, mas o principal é o órgão, né, que bombeia o sangue por todo o corpo. Esse é o sentido literal. Mas aí a gente pega essa palavra e passa a usar no sentido figurado. Você partiu meu coração está triste, tá? Ou seja, eu dou a essa palavra uma significação mais ampla, ok? Então vamos seguir. Então, o sentido denotativo é o sentido real, permite uma única interpretação, enquanto o sentido conotativo figurado permite várias interpretações, tá? Essa palavra, ela tem o seu sentido no dicionário, que é um sentido comum a todos, tá? Já o sentido figurado, a palavra, dependendo do contexto, vai se tornar um conteúdo muito mais rico, muito mais expressivo, tá bom? E essa palavra, ela não admite só um sentido, ela admite mais de um sentido, tá bom? Então, quando eu uso a palavra no sentido denotativo, eu sou mais objetiva. No sentido conotativo, eu tenho o subjetivo, as minhas próprias impressões, os meus sentimentos, tá bom? O sentido denotativo é comum em textos informativos, jornalísticos, enquanto o conotativo é comum em textos literários, publicitários, poemas, romances e propagandas, tá? Nós estamos estudando as figuras de linguagem. O que é isso? São recursos que tornam mais expressivas as mensagens e, por isso, são muito utilizadas nas construções de poemas e músicas, tá? A gente tem várias figuras de linguagem. Posso ter de som, de construção, de pensamentos e de palavras, ok? Então, estamos estudando 3 figuras de linguagem, tá? O eufemismo, a hipérbole e a ironia. O que é o eufemismo mesmo? É quando eu uso essa palavra para suavizar, atenuar o que eu estou falando, tá? Por exemplo, a gente está vendo aí a música, né, do Michel Teló, Dá uma fugidinha com você, tá?
O jeito é dar uma fugida com você. Então, dessa forma, em vez de falar que eu vou sumir, vou desaparecer, eu estou atenuando a minha palavra, a minha expressão. Então, eu uso o termo fugidinha, tá? O eufemismo é figura de linguagem, pensamento, muito utilizada no dia a dia das pessoas, principalmente quando alguém refere-se à morte de uma pessoa, já que o uso do eufemismo tem como objetivo suavizar ou tornar um termo mais agradável de se ouvir, tá? No caso da música do Michel Teló, como nós vimos, foi usado para amenizar o sentido de traição, tá? Pouca vergonha. Então, em vez de eu falar, vamos trair, né? Não, claro que não. Eu uso o termo fugidinha. Agora vamos ver outra figura. A hipérbole. Toda vez que se falar em hipérbole, eu tenho logo que lembrar do exagero, tá? Então vamos ver aqui, ó, o exagero para ressaltar uma ideia, realçar uma ideia. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo para o inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Olha só que exagero. O eu lírico para demonstrar esse amor, o que ele faria por essa amada, tá? Nessa letra da música do Barão Vermelho, é possível ler que ele faria loucuras por uma pessoa, por um amor, mesmo que seja de forma exagerada. Neste caso, foi usada a figura de linguagem, pensamento, chamada hipérbole, tá? Que é um exagero da expressão para realçar uma ideia. Ele usou esse exagero para realçar o seu amor. Agora vamos lá. Agora nós vamos relembrar a ironia. O que é ironia? É a figura de linguagem que diz ao contrário do que se quer dizer, tá? E acaba formando uma ironia. Muitas vezes isso tem uma finalidade, criticar, ironizar alguma coisa que eu falo com alguém, tá? Eu tenho aqui uma música que vai falar justamente sobre isso. Ó. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0. Eu quero 1 a 1. Sei lá. Sei lá o que te dá. Não quer meu calor. Tá? São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Olha que ironia, ó. Mais fácil aprender japonês em braille. Japonês já é uma língua difícil, né? Do que você decidir sim ou não, tá bom? Então, eu tenho essa ironia. Por exemplo, um menino que é muito mal educado, né? Eu estou lá e falo assim, olha que menino educado, olha que menino gentil, mas o menino é levado. Então, o contexto, aquela situação, já faz a pessoa entender que eu estou usando de ironia para expressar a minha opinião sobre aquele menino, tá bom? Então é isso, vamos lá. Hipérbole, exagero, forma exagerada de se expressar. Já falei 1 milhão de vezes, já chorei rios de lágrimas, tá? O eufemismo é você atenuar, amenizar, tornar mais doces suas palavras. Em vez de falar, ele morreu. Não, ele partiu, virou estrelinha. Tem até um termo, bater as botas, tá?
A ironia, quando eu quero dizer ao contrário. Eu poderia falar assim: nossa, amanhã a reunião vai começar mais tarde, mas como você é tão pontual, pode chegar no mesmo horário. Eu quis dizer que a pessoa não era nada pontual, né? Ou seja, como ela está acostumada a atrasar, ela pode chegar no mesmo horário, ok? Então, essa foi a nossa revisão, tá? Eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.